Mota, atriz, professora de teatro bonequeira. Hoje é a quarta aula da nossa oficina Teatro na Caixa e hoje eu vou falar para vocês sobre a iluminação do nosso espetáculo. Lembrando que a oficina tem o objetivo de montar um espetáculo de teatro lambe-lambe. São 7 aulas. No final da 7ª aula, o objetivo é montar uma caixa. E hoje eu vou falar para vocês então sobre como funciona a iluminação. O teatro lambe-lambe, como eu falei para vocês, ele usa tudo que um teatro grande usa, a gente vai usar na caixa, só que em proporções menores. Então, partindo desse princípio, a gente pensa na iluminação partindo desse princípio também. Quando eu montei o meu espetáculo, eu usei, para fazer a iluminação do espetáculo, eu usei uma lanterna de pilha. Por quê? Porque eu ia sair pra rua, a gente ia apresentar na rua, nas praças e eu não tinha como ligar em tomada. Também eu não tenho experiência e nem muita afinidade com coisas elétricas, então para usar bateria, para fazer instalação elétrica, essas coisas eu sabia que não ia rolar, então eu já fui pesquisar lanternas que eu poderia usar. Bom, o meu espetáculo, ele era mais, na questão da iluminação, era mais tranquilo. Eu precisava de um foco, de uma luz com foco no cozinheiro fazendo o bolo. Então, eu optei pela lanterna também por conta disso. Era só uma luz parada, sem mexer muito não. Sem mexer nada, ela não mexia, ela só ficava parada ali. Testei vários tipos de lanterna, tem lanternas que são muito fraquinhas, que não pegam muito foco, tem lanternas que são mais fortes, que tu vê que ilumina bem ali, a hora que tu liga, ilumina bem a caixa. Enfim, tem vários tipos de lanterna. Eu testei algumas, vi que eram muito fracas e eu fui mudando, fui comprando umas melhores e aí deu, pronto, era o que eu queria, era o que eu precisava. Então, o que eu fiz? Na caixa, eu peguei a caixa aqui que eu usei na aula passada com vocês, que eu dei o exemplo. Na caixa eu fiz uma abertura aqui em cima, mas essa abertura, ela tinha exatamente o tamanho da lanterna. Então, eu punha a lanterna, eu encaixava a lanterna ali em cima. Ela era na verdade um pouquinho menor que a lanterna. Por quê? Porque era redondo, aí eu punha a lanterna ali em cima, mas a lanterna não podia cair lá pra baixo. Eu tive que fazer um jeito dela ficar presa ali. Então eu fiz o buraco um pouquinho menor que a lanterna, que aí quando eu punha ela ali em cima, ela não caía, ela ficava exatamente, até às vezes eu usava fita para ela não se deslocar, ela ficava ali. E pronto, simples assim. Num outro espetáculo que a gente montou, precisava de uma iluminação um pouco mais sofisticada. Tinha, por exemplo, uma televisão. Aí eu pensei, bom, a televisão, eu não posso pôr uma lanterna parada ali, porque a televisão, a imagem da televisão, ela se mexe, né? Ela oscila, a iluminação oscila, então eu não posso, vai ficar muito, muito falso se eu deixar uma luz parada, não vai dar pra entender como é uma televisão. Então a gente testou e a gente lembrou que... Então a gente pensou, bom, tem que ser algo que pisca, né? Que muda, que oscila. Aí a gente pensou naquelas luzes de LED que pisca, que a gente ganha em aniversário, em casamento de formatura, que fica piscando. Então a gente comprou um desses, era até um anel que piscava assim. Aí a gente arrancou a parte de fora e ficou só com aquele miolinho. Tem um miolinho ali dentro, que é a lâmpada em si, né? Que pisca. Aí a gente botou ali dentro da televisão, que a televisão era muito pequenininha, a gente encaixou ali dentro essa luzinha, aí a gente ligava e ela ficava oscilando. Aí a gente testou e percebeu que remetia muito uma televisão, realmente, ficava muito parecido. Então a gente usou essa. Na iluminação dessa mesma caixa, ela tinha um foco, mas tinha um momento em que ela precisava piscar, que a própria sonoplastia acompanhava essa luz oscilando, que esse espetáculo é o caso de Dirceia. Se vocês quiserem
Eu posso até deixar a descrição no vídeo também, para vocês assistirem depois. Então, esse momento que a luz piscava, a gente precisava de uma lanterna que desse esse efeito. Então, a gente comprou essas lanternas de bicicleta. Então, a lanterna de bicicleta, quando tu clica nela uma vez, ela fica com foco ali, paradinho. Quando você clica duas, ela começa a piscar. Então era ótimo, porque uma lanterna a gente conseguia dar os dois efeitos. E aí foi o que a gente fez. Então, gente, é algo que também vai da criatividade, da imaginação de vocês. O que vai depender muito do espetáculo que vocês pensaram, da história que vocês querem contar. Vocês querem que a caixa fique um pouquinho mais escura, fique um breu. Vocês querem foco muito grande, de focar em alguma coisa, ou vocês precisam só de uma luz geral, tá de boa, vocês precisam dar o efeito de algum objeto, alguma coisa, e aí isso vai depender da necessidade de vocês. De uma maneira geral, a gente consegue trabalhar com lanterna, né? Porque no mercado a gente encontra vários tipos de lanterna, de luzes, de efeitos. Mas o interessante é a gente usar a lanterna, porque a lanterna ela tem o foco, né? Se vocês usarem, por exemplo, uma fita de LED, já dependendo do que vocês forem fazer, se for para dar o foco, não vai dar esse efeito do foco. Agora, se vocês forem para algo bem específico, que precisa da fita, aí usa a fita. Mas lembrando que é uma iluminação de teatro, não é uma iluminação geral, é uma iluminação para teatro, então ela precisa dar esse efeito de iluminação para teatro, ok? Então, por hoje é isso. Tchau, tchau!